E aí galera, eu sou o professor Anderson, esse é o Ao Cubo e hoje nós vamos de sistemas lineares. Então, bora para a aula! Então pessoal, o nosso objetivo hoje é revisar com vocês alguns conceitos sobre sistemas lineares. Claro que para isso, para entender o que é um sistema, você primeiro tem que saber o que é uma equação linear. Então, equação linear são todas as equações que possuem grau 1, independente de ter uma ou mais variáveis, desde que a equação tenha apenas o grau 1, então ela é uma equação linear. Então, se você tem o conceito do que é uma equação linear, o sistema nada mais é do que um conjunto dessas equações, todas no único lugar, organizado de forma tabular. A característica principal do sistema linear, na verdade, é o fato de haver mais de uma variável e que você resolvendo uma dessas equações, você resolve as outras. O que quer dizer isso? Quer dizer que o resultado que der no x, por exemplo, ele é válido para todas as equações que tem x dentro daquele sistema, assim como do y, do z e de todas as variáveis subsequentes. Então, quando você trata isso na forma de problema, normalmente são problemas que procuram mais de uma coisa, correlacionam mais de uma coisa. Às vezes, preço e quantidade, às vezes preço, quantidade e horas trabalhadas. Então, normalmente eles sempre vão relacionar três coisas dentro de uma mesma grandeza, beleza? Um processo muito simples que a gente usa para calcular um sistema linear é a regra de Cramer. Então, vamos dar uma olhada nela. Para exemplificar a regra de Cramer, eu optei aqui por um sistema somente com duas equações. Eu sei. Você está pensando aí agora, nesse momento, para que eu vou usar a regra de Cramer se eu posso substituir? Ou se eu posso simplesmente comparar e multiplicar pelo coeficiente diferente? Torná-los iguais? Posso fazer comparação? Eu sei que tem várias formas de resolver um sistema. Mas a regra de Cramer, para nós, ela é útil na classificação, que é o que a gente vai ver mais adiante. Então, observa comigo. Se você não se lembra do que é um determinante, dá uma olhada na aula passada, tá aqui já o card para você ter uma ideia mais ou menos do que é um determinante antes da gente seguir à frente. Então, olha só, a regra de Cramer diz o seguinte, que se eu calcular os determinantes separadamente de cada uma das variáveis e o geral da equação, é possível sim eu resolver calcular o valor de x e y, ou de quantas variáveis estiverem no problema. Então a gente vem assim, ó. O que são esses determinantes? São formados com os coeficientes que estão ali no sistema. Então a gente tem o determinante D, é o geral. Então a gente não usa a parte independente, que é o que está depois da igualdade. Vou colocar só os coeficientes que eu tenho aqui. 2, 1 e menos 2. O cálculo de determinante, para a direita mantém o sinal que está, para a esquerda inverte o sinal. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4, 1 vezes 1 dá 1, passa menos 1. Então, a gente tem menos 5, o primeiro determinante. O segundo determinante, eu vou chamar ele de dx. Por que dx? Porque eu vou tirar a coluna do x e colocar a parte independente. Então, a coluna do x era 2 e 1. Então, eu vou tirar ela e usar 1 e 5. Então, fica 1 e 5. O y continua da forma como estava. E a gente vai. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 1 vezes 5 é 5. Passa menos 5, que dá menos 7. O terceiro determinante, dy. Então vem, ao invés de tirar a coluna do x, agora eu tiro a do y. Repara, para fazer o x eu tiro o x, para fazer o y eu tiro o y. Então o do x vai continuar como está, que é 2 e 1. E o y vou colocar 1 e 5. Multiplicando, 2 vezes 5 dá 10.
1 vezes 1 dá 1, passa menos 1. Isso vai dar 9. Então, por Cramer, resolvendo, a gente tem o x vai ser dx sobre d, o dx menos 7, o d era menos 5, cancelando o sinal, então o x é 7/5. O y é dy sobre d, o y é 9, o d é menos 5, então passando o sinal para a fração, menos 9/500. Beleza? Então, esse processo de resolução a gente chama de regra de Cramer. Beleza? Também pode ser utilizada para resolver sistemas que possuem mais de só duas equações, no caso, sistemas com 3 equações. 3 equações e 3 variáveis. O processo é basicamente o mesmo, a diferença é que o sistema de determinante a gente vai ter que usar uma das regras disponíveis, né? Aqui eu vou optar por Sarri. Então, vem comigo. Diz o seguinte, vou calcular primeiro o determinante geral. Então, eu tenho os expoentes, ou os coeficientes 1, 3 e 2, menos 1, menos 4 e 5, 1, 1 e 4. Vou repetir as duas primeiras colunas à minha direita. Já falei, mas vou falar novamente. Se você não viu essa aula, dá uma olhada lá na aula sobre determinantes, a aula de matrizes, o finalzinho dela tem determinantes, para você relembrar como que faz. Então, aqui segue. Para a direita, o sinal que der se mantém. Então, 1 vezes menos 4 vezes 4 dá menos 16. Menos 1 vezes 1 vezes 2 dá menos 2. 1 vezes 3 vezes 5 é 15. Para a esquerda, o sinal que dá eu inverto. 1 vezes menos 4 vezes 2 dá menos 8, vai ficar mais 8. 1 vezes 1 vezes 5 vai dar 5, fica menos 5. Menos 1 vezes 3 vezes 4 vai dar menos 12, fica mais 12. Logo, esse primeiro determinante, então, vai ser menos 18 menos 3, 5. Vai dar 12, redondinho, certo? Menos 18, menos 3, 5 positivo, menos 5 dá 0, só sobra o 12, isso mesmo. Vamos pegar o dx. Dx, processo é igualzinho. Vou tirar a coluna do x, colocar o que é independente. 0, menos 2 e 2. E segue, menos 1, menos 4 e 5. 1, 1 e 4. Vou repetir as duas primeiras colunas, 0 e menos 1, menos 2 e menos 4, 2 e 5. Multiplicando, você tem 0, menos 1 vezes 2 vezes 2, menos 1 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 2, menos 10 para lá, dá menos 8, vai passar mais 8. Daqui dá 0. E o daqui vai dar mais 8, passa menos 8. Resolvendo, então, menos 2 menos 10 mais 8 menos 8 vai dar menos 12. Esse era o dx. Vamos para o dy. O dy, processo semelhante ao que a gente tinha feito antes. Agora eu vou tirar a coluna do y e repetir essa daqui. Então fica ali, 1, 3, 2, 0, menos 2 e 2, 1, 1 e 4. Vou repetir as duas primeiras aqui. 1 e 0, 3 e menos 2, 2 e 2. Multiplicando, a gente vai ter, menos 8, 0, mais 6. Para a esquerda, eu tenho menos 4, vai passar mais 4. 2 passa menos 2. E aqui vai dar 0. Então, isso aqui então fica menos 8 mais 6 vai dar menos 2. Menos 2 mais 4 menos 2 vai dar 0.
Não tem problema, tá? Pode dar 0. Continuando. O DZ. E Anderson, isso fica imenso. Sim, calma que nós vamos chegar no mais simples depois. Então tem 1, 3 e 2, menos 1, menos 4 e 5. No lugar da coluna Z, agora eu vou colocar 0, menos 2 e 2. Então faço 1 e menos 1, 3 e menos 4, 2 e 5. Multiplicando, então você tem, ó, DZ vai ser menos 8, mais 4, 0. Para cá, deu 0 também. O daqui vai dar menos 10, passa mais 10. E o daqui vai dar menos 6, passa mais 6. Isso então, eu tenho menos 4, 6 deu 12 também. Então, para resolver esse sistema, eu sei que o x vai ser dx sobre d. O dx foi menos 12. O d é 12. Então, o x vale menos 1. O y é dy sobre d. Eu sei que o dy foi 0. Então, o y é 0. E o z é dz sobre d, que vai ser 12 sobre 12, que dá 1. Então, a resposta do exercício, menos 1, 0 e 1. Ok? O processo usado para resolver um sistema seria o escalonamento. O que é escalonar? Escalonar é construir escadas. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é pura álgebra. Você vai só eliminar variável por variável até chegar a construir uma escada. Eu vou ter um elemento aqui à esquerda da igualdade, aqui 2, e ali eu vou continuar com os 3. E depois a gente resolve de baixo para cima. Tem pessoas que acham esse processo mais difícil. Eu, pessoalmente, acho ele muito mais simples. Então, varia de pessoa para pessoa. Primeira coisa que você tem que fazer para resolver um escalonamento. Observar se a equação de cima, a primeira equação, ela não tem coeficiente maior que 1. Ela tem que ter no máximo 1. Para que a gente, de preferência 1, né? Para a gente poder resolver. Se tiver outro, tem como? Até tem, mas vai dar um pouco mais de trabalho. Então vamos pensar sempre, se ela estivesse por aqui, eu ia só trocar ela de posição. Mas ela já está no lugar certo, vamos começar com ela. Então, pensa o seguinte, o seu primeiro objetivo é eliminar o x. A primeira equação, ela tem que ficar com 3 elementos, então eu vou só repetir ela ali. Então, ela vai ficar x menos y mais e igual a 0. A segunda equação, ela tem que ficar com 2 elementos, eu tenho que eliminar o x. Então, vamos fazer o processo de eliminação do x. Aqui, eu vou puxar 2 cálculos. Esse aqui, que vai pegar essas duas. E a gente vai fazer assim, ó. Observa comigo. Eu tenho que eliminar o x. Então, vou multiplicar a de cima por menos 3, visto que o x aqui era 3 positivo. Então, se eu multiplico por menos 3, eu teria menos 3x mais 3y menos 3z igual a 0. Essa daqui eu vou repetir da forma como ela está. 3x menos 4y mais e é igual a menos 2. O resultado dela é o que eu coloco aqui. Eu vou chamar esse resultado aqui de 1, só para você se orientar. Esse resultado eu vou colocar aqui. Então, vem comigo. Menos 3 mais 3 dá 0. 3y menos 4y vai dar menos y. Menos 3z mais e dá menos 2z. 0 menos 2 é menos 2. Certo até aí? Agora a gente faz entre a primeira e a terceira. Vou colocar aqui, ó. De novo, pensando em eliminar o x. Repara que aqui eu tinha 2. Vou multiplicar de cima agora por menos 2. Então fica menos 2x mais 2y menos 2z igual a 0. Vou repetir de baixo. 2x mais 5y
mais 4z igual a 2. O resultado dessa, eu vou chamar resultado de 2, eu vou substituir aqui. Então vem, ó, o primeiro cancela, normal, né? 2 mais 5y dá 7y. Menos 2 mais 4 vai dar 2y. 2z, desculpa. E por último, 0 mais 2 é 2. Pronto. Terminei minha primeira etapa. Mas eu ainda tenho que fazer essa de baixo ficar com uma única variável. Como que a gente faz? Aqui já era possível você comparar as duas. E aqui já eliminar uma da forma como você achar mais fácil. Mas você tem como fazer essa comparação isoladamente, assim, ó. Comparar essas duas aqui. Para eliminar o y da de cima, vou multiplicar de cima por 7. Então eu teria menos 7y menos 14z é igual a menos 14. A de baixo eu já tinha 7y mais 2z mais 2. Então, isso aqui é a resolução. Esse resultado é o que eu vou colocar embaixo de tudo. Repara que agora a gente vai fazer assim, ó. A primeira vai continuar como está, a segunda também. E a terceira é que vai pegar o resultado dessa daqui, que eu vou chamar de 3. Ele vai ficar aqui, ó. Então eu tenho, corta, menos 14z mais 2 dá menos 12z. Menos 14 mais 2 também dá menos 12. Pronto, você acabou de construir sua escada. Ela faz isso. Então, essa escada, quando você chega nesse ponto, o seu exercício está praticamente resolvido. O que você tem que fazer a partir daí, então? Encontrar os valores. De baixo para cima, a gente tinha menos 12z igual a menos 12. Se eu multiplico isso por menos 1, eu tenho que z é igual a 12 sobre 12, z é igual a 1. Na de cima tem como eu calcular o y. Olha, eu tinha menos y, menos 2z é igual a menos 2. Só que o z vale 1. Então, se eu tinha menos 2, olha o que acontece. Logo, a gente diz que o y é 0. Então, pegando a de cima, x menos y mais z igual a 0. O x é o que eu quero descobrir, o y é 0 e o z vale 1. Resolvendo, x é igual a menos 1. Repara que é o mesmo resultado que a gente tinha acabado de fazer em Cramer. Então, são duas possibilidades de resolver o mesmo sistema, só para você ver como que funciona. Cada pessoa se adapta com um, então é sempre bom ver os dois, beleza? Com relação a sistemas, a gente ainda tem a classificação. Então, tem alguns problemas que você vai precisar apenas classificar o sistema, não há necessidade de você resolvê-lo. Então, você vai apenas aplicar os processos de classificação. A gente tem 3 classificações possíveis: SPD, SPI e SI. Qual a diferença entre elas? SPD, sistema possível e determinado. O sistema é possível e determinado quando o primeiro determinante que eu faço, com a regra de Cramer, ele já dá diferente de 0. Então, mesmo que ele tenha um número positivo, negativo, fração ou um número inteiro, se ele deu diferente de 0, é um sistema possível e determinado. Sistema possível e indeterminado. Esse sistema impossível e determinado, possível e indeterminado, desculpa, ele normalmente apresenta múltiplas possibilidades de resolução. E quando você o resolve, aparece o seguinte: todos os determinantes que você faz, o d, o dx, o dy, o dz, todos eles vai dar 0. Então, no caso, esse caso aí é um caso de possível e indeterminado. Por que eu falei que ele tem múltiplas soluções?
São aqueles problemas tipo assim, a soma de dois números é 5. Quais são esses números? Não te falou se o número é natural, se o número é inteiro ou como que seja. Então, no caso, você tem infinitas possibilidades de somas que dão 5. Por exemplo, eu poderia dizer que é só 2 mais 3, mas não. Eu posso ter, por exemplo, menos 5 mais 10, também dá 5. Então, isso varia muito da forma como o problema é escrito, mas na maioria das vezes eles vão gerar equações ou sistemas com infinitas soluções, que são os possíveis e indeterminados. A outra classificação é o sistema impossível. O SI, o sistema impossível, ele se torna impossível quando o primeiro determinante que você calcula com o Cramer, ele dá 0 e qualquer um dos outros subsequentes deem um número diferente de 0. Por exemplo, digamos que você fez o D deu 0, belezinha. O DX deu 0 também, ok. Mas se o DY deu um número diferente de 0, automaticamente aquele sistema se torna impossível de solucionar. Beleza? Então daí, nosso resumo de sistemas lineares acaba por aqui. Espero que tenham gostado. É bem simples e bem rápido, mas bem objetivo. Vou deixar aqui, como sempre, é de praxe, uma lista de exercícios para você praticar e ver se você entendeu. Então, dá uma olhada. Se tiver dúvida, posta nos comentários. Eu estou sempre à disposição. Beleza? No mais, se gostou, deixa seu like, que ajuda a gente a divulgar. Se inscreve e ativa o sininho. Ok? Então, até mais. Valeu!